Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um podcast Copacol e hoje nós vamos falar mais uma vez de suinocultura. Vamos falar de treinamento, de capacitação, de equipe técnica, equipe veterinária. Vamos falar da integração de suinocultura da Copacol, a qual tem parceria com a Frimeza. E para falar sobre esta importante atividade da cooperativa da Copacol, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a médica veterinária Glaci Artel. Glaci, seja bem-vinda ao podcast Copacol. Olá, Xavier. É uma grande satisfação voltar aqui novamente para nós abordarmos um assunto bem importante, que é hoje o nosso atendimento ao nosso cooperado, né? Então, o assistente técnico que está aí na linha de frente do campo, né, reforçando esse contato entre a cooperativa e os nossos cooperados. E como está a nossa suinocultura, Glaci? Como é que está a saúde da nossa suinocultura, da cooperativa, e como é que está esse relacionamento entre equipe técnica e produtor? Hoje nós temos aí uma equipe técnica bem dinâmica a campo, Xavier, composta, né, por médicos veterinários ou tecnistas, né? E esse contato ele é extremamente importante, então, como a gente já vinha falando, né, com o nosso produtor. E hoje a suinocultura ela se encontra em plena expansão, né? Então nós estamos aí atendendo a cooperativa Central Frimeza para que nós possamos aí ampliar a nossa faixa de abate, né? Produzindo ainda mais suínos, né? Então nós passamos aí por um ano desafiador, mas tivemos bons resultados na Copacol, reforçando ainda mais a importância desse nosso trabalho de estar junto com o produtor, buscando sempre os pontos de melhoria e reforçando sempre mais o que os nossos produtores já vêm fazendo de muito bom no campo. Bom, vamos falar então de capacitação, de treinamento, todo um trabalho que é feito nos bastidores, mas que acaba chegando no campo porque o reflexo disso é melhorar o atendimento, o relacionamento, a comunicação da equipe técnica com o produtor. Qual a importância dessas capacitações? As capacitações que são fornecidas aos nossos assistentes técnicos, seja de aves, suínos ou peixes, ou até mesmo na área agrícola, né, Xavier, elas são muito importantes porque visam desenvolver o nosso profissional. Então, hoje nós temos aí uma galera bem nova vindo para a parte de campo e a gente precisa trabalhar essas características, né? Então, nós temos pessoas cada vez mais novas chegando e a gente precisa treinar esse colaborador para que ele consiga dar um direcionamento bom para o produtor, para que a gente possa ter bons resultados, né? Não só financeiros, mas também que a gente possa ter um bom relacionamento com o nosso cooperado. Então, a Copacol, preocupada com isso, né, ela vem trabalhando aí dentro do projeto Excelência e Integrações, né, vários treinamentos que não são tanto com o intuito técnico, mas com o intuito de trabalhar habilidades comportamentais, características de comunicação, voltadas, então, à assistência técnica para que a gente possa ter isso como uma ferramenta de trabalho no nosso dia a dia, né? E como que isso chega no produtor? Como que o produtor recebe também esse atendimento, essa prestação de serviço que o colaborador, o veterinário, o extensionista leva para ele? Sim. Esse trabalho ele vai chegar ao nosso produtor, na verdade, diariamente, no contato que nós vamos tendo, né? Então, se nós pegarmos aí com a pandemia, a gente teve ascensão de muitos meios de comunicação que antigamente a gente não tinha, que acabaram sendo mais utilizados, né? No entanto, nada substitui o contato que nós temos com o produtor, né? Então, nós temos que personalizar o nosso atendimento. Nós temos diferentes perfis de cooperados, diferentes tamanhos de granjas, né? Então, a gente tem que entender qual que é o perfil da pessoa que nós estamos comunicando essa informação técnica, né? Se nós não entendermos para quem nós estamos comunicando e se realmente nós estamos atingindo esse público de forma satisfatória, de forma eficiente, nós não teremos bons resultados, né? Como que é o feedback disso? É o resultado? O resultado e normalmente, assim, às A vezes satisfação até... do produtor também? Isso, a satisfação, né? Quem está ali no dia a dia com o produtor sabe dos desafios, né? E a gente tenta explorar, por exemplo, na característica da empatia mesmo, né? De se colocar no lugar dele, entender não só as coisas boas, mas também as dificuldades que ele tem no dia a dia. Porque a suinocultura é uma atividade desafiadora, não, Classi? Sim, com certeza. Assim então, como outras, né? Como outras também.
E realmente essa parte de nós promovermos a mudança, por exemplo, de nós trazermos atualidades, né? Por exemplo, agora dentro da suinocultura mesmo. Esse ano foi um aspecto que caiu muito, assim, foi a questão do bem-estar animal. Então, nós temos que transmitir essas novas tendências, novas leis, normativas que vêm vindo com o mercado novo e passar para o produtor de uma forma mais sutil, que ele possa realmente entender qual que é a importância daquilo, para agregar lá no dia a dia, né? E não simplesmente repassar uma informação que ele tem que aplicar aquilo sem explicar o porquê, né? Sem entender o que está se fazendo. Isso, é natural, assim, todo ser humano ele precisa entender o porquê daquele processo, né? E não simplesmente receber aquilo como uma ordem, né? Então, a gente vai ter com certeza um resultado diferente, né? Então, envolver as pessoas. Isso quer dizer que é o bom relacionamento entre o técnico, o veterinário, o extensionista e o produtor e também o profissional que trabalha com ele lá. Com certeza. E isso passa por vários aspectos, né? Quando a gente pega a parte de comunicação, por exemplo, que é o que a gente estava reforçando, né? Eu preciso ter um pilar muito bom de comunicação. Existem perfis, às vezes, de profissionais que a gente já tem uma habilidade maior de comunicar e perfis, às vezes, que não. Mas ela é uma característica que a gente consegue trabalhar, né? Então, a gente consegue melhorar a forma de comunicar, para que a gente possa ter um resultado melhor. Senão, de nada adianta eu ter um conhecimento técnico, uma experiência prática, uma bagagem, vamos colocar aí, de cooperativa, se eu não conseguir transmitir essa informação para o produtor do jeito que ele precisa, que ele entenda, né? Então, eu tenho que personalizar, né? E esses treinamentos que você citou, quais são esses treinamentos? Eles são focados para questões sanitárias, outros para questões de bem-estar animal, outros para as questões de manejo no dia a dia. Como que são diferenciados esses treinamentos, essas capacitações aos profissionais que atuam na atividade, que atuam na integração de suinocultura da Copacol? Hoje nós temos treinamentos técnicos que também são sempre com empresas parceiras da cooperativa, né? Então, voltados para essa parte de manejo que nós temos. Eu forneço alguns treinamentos também, por exemplo, para a equipe de carregamento, nós temos treinamentos voltados a bem-estar animal, a condução dos animais e embarque desses animais, né? E os treinamentos voltados à parte de características comportamentais, que foi o que a gente teve aí no decorrer desse ano, no ano de 2022 e 2021, todos eles visam abordar, por exemplo, inteligência emocional, comunicação assertiva, confiança, protagonismo. Então, todas essas características que compõem aí um profissional que eu diria assim, o mais apto possível para poder fazer esse atendimento de qualidade, né, Xavier? Pelo que você falou aí, a preocupação da Copacol não é só com o técnico, com o veterinário, é com toda a equipe que presta assistência a esse produtor. Motoristas de ração, o pessoal que faz a apanha dos suínos, né? Então envolve toda a equipe, não somente a equipe técnica, é isso que você quis dizer? Sim, todas as equipes, Xavier. E os produtores também, né? A gente tem aí uma programação de pelo menos 4 a 5 treinamentos no ano, aí treinamentos mais técnicos, né? Direcionados a passar essas informações, né? O que tem aí de novidade, tecnologias ou manejos diferentes, né? Para que a gente possa estar sempre se atualizando na área e buscar imprimir isso nos resultados, né? Falando em habilidades, você comentou em habilidades aí, comportamento, como que é feita essa abordagem entre o colaborador e o proprietário, o suinocultor? Essas habilidades, como que são trabalhadas? Hoje, na verdade, assim, cada extensionista ele tem uma região onde ele atende, né? Então ele vai conhecendo, na medida do possível aí durante as visitas, ele vai conhecer o perfil do cooperado dele, né? A forma que ele gosta de ser abordado, a forma que ele se comunica mais, né? Se ele é um produtor que ele necessita de mais contato, de às vezes toda semana tá mandando uma mensagem, entendendo qual que é o desafio. É preciso entender o perfil do produtor. Com certeza, Xavier. Então, tem produtores, nós vamos fidelizar o nosso atendimento com o cooperado, entendendo quais são as necessidades dele. E aí a gente coloca uma coisa muito importante, que é você entender qual que é o objetivo dele dentro da atividade, né? Nós temos produtores que têm suinocultura, às vezes tem avicultura também.
Então, entender quais que é as demandas dele, né, as dificuldades. E para entender essas dificuldades, a gente tem que se colocar no lugar desse cooperado, né? Porque as tarefas deles são muitas, né? Sim, que é o que a gente falou, né? Normalmente não tem só uma atividade envolvida, né? Então, a gente ser o mais assertivo nesse processo, nós vamos conseguir ter um resultado melhor tanto para o cooperado quanto para nós como assistente técnico, né? Muitos cooperados, muitos produtores, né? A grande maioria, eles trabalham com produção de grãos, trabalham com piscicultura, com suinocultura, que é o nosso caso que nós estamos falando aqui, e também com avicultura. Então, é complicado para o produtor também diferenciar cada uma dessas atividades, porque são muitas informações, né? Sim, e normalmente hoje a gente já tem uma porção grande de produtores que trabalham também com funcionário, né? Então, a mão de obra, hoje, ela não é mais só familiar. Então, a gente precisa ter um alinhamento muito grande das expectativas. Então, um ponto que eu gosto de reforçar é que a gente precisa envolver o cooperado e o funcionário, né? Então, quando o assistente técnico está presente na granja, reforçar esses pontos com ambas as partes, né? Para que a gente tenha um alinhamento de expectativas. Senão, no final, às vezes o resultado foi satisfatório para o funcionário, mas para o cooperado ele ainda não é viável, né? Então, por isso dá a importância do papel do produtor também, né? De estar presente ali nas visitas, de entender quais são as orientações técnicas que estão sendo fornecidas e de entender a necessidade e o peso que elas têm sobre aquela atividade, né? São mudanças, né? Sim. E como que vocês estão percebendo a aceitação deles? Como que eles estão aceitando essas mudanças? Vocês têm percebido isso? O comportamento dele diante dessas mudanças? Porque mudou muito a forma de produzir suínos, né? Então a gente vê que a cada ano tem novidades e a gente viu muitas novidades neste ano, você acabou de comentar, e como que o produtor tem recebido essas informações e tem aceitado essas mudanças? A mudança, Xavier, eu sempre comento que ela é importantíssima, né? É natural que hoje o ser humano, a gente tenha... As mudanças são constantes, né? Elas são constantes e necessárias. E por mais que elas sejam necessárias, às vezes a gente quer ficar numa zona de conforto, né? Então, o assistente técnico, ele vai fazer esse papel de tirar, às vezes, o cooperado um pouquinho da zona de conforto para trazer uma coisa nova. Por isso que eu comentei da questão da gente passar da melhor forma possível para que ela seja uma mudança mais sutil para o produtor, que ela não afete, por exemplo, em negação, que às vezes a gente tende a ficar nesse processo, não, eu não quero mudar, isso não é necessário. E depois que a gente implementa, às vezes o produtor mesmo fala, nossa, Gussi, por que eu não fiz isso há 2, 3 lotes atrás? Aí vem o arrependimento, né? Isso. Vou citar até um exemplo que a gente colocou no momento que a gente começou, que eu comecei a atender dentro da cooperativa. Nós tínhamos, por exemplo, no final a gente fazia muita contenção dos suínos, né? No processo de medicação, né? Que é um processo que você precisa conter o animal fisicamente para poder fazer a medicação que ele precisa, né? Hoje a gente tem algumas pistolas de medicação. Então, no final, por exemplo, eu não preciso mais conter o suíno, que ele já tem um peso elevado, né? Então, facilita a aplicação. A mão de obra. Facilita a aplicação para o produtor, melhora o bem-estar para o animal. Então, assim, é uma ferramenta que facilitou bastante o manejo. Isso. E aí, com isso, eu consigo reduzir, por exemplo, às vezes, perdas de animais no final do lote, porque às vezes eu demoraria mais tempo para medicar um animal. E consegue fazer um trabalho 100%, né? Isso, com certeza. Atingir todos os suínos. Isso. Classi, uma das preocupações da Copacol que a gente tem observado, que tem crescido muito nos últimos anos, não só com a suinocultura, mas com todas as atividades, são as questões sanitárias. A gente vê muita preocupação da Copacol e a Copacol está, inclusive, sendo premiada por isso, né? Ela consegue aí fazer um controle sanitário eficiente e fazendo com que doenças e outros tipos de empecilhos não atinjam as nossas granjas. Como que você vê esse trabalho diferenciado da Copacol nas questões sanitárias? Hoje, Xavier, nós temos assim uma grande preocupação e é um dos pilares técnicos que a gente vem fortalecendo dentro das empresas, não só da Copacol, né, mas todas têm abordado de uma maneira geral, que é o pilar da biosseguridade, né? Então, a gente não vai ter uma saúde do rebanho se a gente não tiver aspectos preventivos, né? Então, a gente
tem aí, por exemplo, uma forte onda de redução do uso de antimicrobianos, né, de antibióticos. Então, antibióticos que vão ficar mais para a linha humana, por exemplo, porque na produção animal a gente não tem novas moléculas surgindo. Já são resultado de toda essa preocupação. Sim, com certeza, porque a gente tem aí o surgimento de bactérias resistentes, né? Então, essa é uma tendência. E o principal pilar, ele está dentro da gente promover a saúde, né? E promovendo a saúde, a gente precisa de estratégias de biosseguridade que são proteger os nossos rebanhos, né? Então, por exemplo, a troca de roupas, a lavagem de mãos, né? A vacinação, por exemplo, hoje todos os funcionários Agora, da Copacol... tem uniforme, né? Isso, nós utilizamos uniforme e dentro, por exemplo, da estratégia, vamos pegar aí a parte de influenza suína, né? Nós temos a vacinação de todos os funcionários, então tudo isso é prevenção, né? Então, trabalhar questão de qualidade de leitão dentro das UPLs, isso também é outro ponto, né? Então, reforça ainda mais para que a gente tenha uma saúde melhor desse leitão, para que lá na terminação o produtor possa fazer o trabalho dele, fazer toda a parte de manejo e chegar a um bom resultado, né? As questões sanitárias estão ligadas ao bem-estar animal? Como que é feito esse trabalho aí, que é paralelo, né? Um Sim. depende do outro, é isso? Com certeza, sim. Na verdade, o bem-estar animal ele se tornou muito prevalente. Na verdade, foi só um nome mais bonito para a gente falar, né? Mas ele é um aspecto importante, né? Então, ele reafirma todas aquelas boas práticas que a gente tem que ter na produção animal, né? Por quê? Porque o nosso cliente, ele tem muito acesso à informação, né? Então, hoje... nós precisamos transmitir a ele o que vem sendo feito, como vem sendo feito, para que a gente possa vender o nosso produto da melhor forma, né? Então, o cooperado, ele é extremamente importante nesse elo de comunicação também. Por quê? Porque a gente tem que comunicar o que nós falamos, né? E a gente até volta e meia, a gente fala assim, a gente tem que cacarejar quando põe os ovos, né? Então... normalmente é mais fácil a gente ver aí em ascensão notícias ruins, né? Porque elas voam mais rápido, né? Mas a gente precisa reforçar, a velocidade é muito maior, né? Isso, a gente precisa reforçar no nosso trabalho, as boas né? notícias. Essas boas práticas, né? E é um ponto que a gente também aborda durante as visitas, né? A gente gosta de reforçar tudo de bom que o produtor vem fazendo, né? A gente não vai chegar lá e só falar para o produtor, isso aqui está errado, né? Aquilo está errado e isso também, né? Então, a gente precisa tem que enaltecer focar também o de bom que ele faz, né? Com certeza. E ele é o que a gente falou, né? Ele é o mais importante ali dentro do negócio dele, né? E a gente precisa que ele tenha um bom resultado, né? Glaci, a Copacol, toda a produção é destinada à Frimeza. Ela que processa toda essa carne desse suíno que a Copacol produz. Assim como outras cooperativas da região também têm a parceria com a empresa Frimeza. Como que é o relacionamento entre a Copacol e a Frimeza? Como que vocês trabalham? Porque eles também têm o trabalho deles. Inclusive tem aquele programa Suíno Certificado Frimeza. Sim. Como que é esse relacionamento entre as duas cooperativas? Hoje nós temos um relacionamento muito estreito, Xavier. Até porque a Frimeza ela depende, né, da cooperativa para que a gente possa ter o abate planejado, por exemplo, né? Então nós temos toda uma programação de abate que é feito diária, né? Então tem o pessoal do administrativo que está em contato com eles, tem eu e o Caio também, né? O Leonardo, que fazem a frente da parte técnica, né? Com relação à sanidade dos animais, programação de abate que está sendo enviada para lá, né? Então, tem vários aspectos envolvidos, a parte de logística também, que é muito importante, para que a gente possa ter um abate lá e um produto de qualidade sendo produzido para exportação. E dentro disso também a gente tem o contato mais estrito ainda com a questão da certificação, né? Que aí nós temos os auditores da Frimeza que nos visitam mensalmente, né? Para que a gente possa estar repassando também informação técnica, informação, a parte ambiental também da produção, né? Porque ela tem o seu pilar que a gente precisa da sustentabilidade, né? Sim. Senão ela não vai se manter, né? E qual é a vantagem de ser certificado pela Frimeza? Qual que é a vantagem que o produtor tem? Hoje nós temos vários critérios, então entra a parte do pilar de bem-estar animal, né, Xavier?
que nos garante sim, a aplicação desses padrões nos garante sim uma melhor rentabilidade ao produtor. Nós temos uma bonificação que o produtor recebe dentro do lote, né, respeitando todos esses critérios, com relação também à saúde e segurança deles, né, do próprio trabalhador, que são aspectos importantes. Então, uma frase que eu costumo usar é que não existe bem-estar animal se a gente não tiver bem-estar humano. Então, a pessoa que está ali cuidando... Tem que estar bem também. Isso, ela precisa gostar da atividade, ela precisa imprimir essa paixão, né, pela atividade, pelo animal que está ali. Tem que ter gosto pelo que faz. Ou seja, pela atividade agrícola, vamos colocar aí também, Sim. né, para que ela possa ter bons resultados, né? Então, a gente vê isso no dia a dia, né? E a gente faz parte desse processo de inspirar pessoas, influenciar pessoas para que elas possam ter bons resultados. Também tem que ter um bom relacionamento entre o cuidador e o animal, né? Sim, com certeza. E o animal, ele demonstra isso também, né? Quando ele você entende, percebe, né? sabe, no comportamento dele, se o a produtor... forma como ele está sendo tratado. Isso, a forma como ele está sendo tratado. Se existe ele ali responde, ele dá um uma bom resposta. relacionamento ou não, tá? Tem animais, às vezes, que a gente pressente que ele está muito agressivo, que ele está muito assustado. Então, quanto mais o produtor acessa as baias, quanto mais ele está acostumado com aquele manejo do dia a dia, de fazer uma regulagem de coxo, de fazer uma regulagem mais ele de fica à bebedouro, vontade. mais ele fica à vontade, para demonstrar o seu comportamento natural, né? E é um dos pilares de bem-estar animal para que tenha-se uma boa rentabilidade. Tá, nós estávamos falando de suíno certificado Frimeza. A Copacol tem vários produtores que já têm esse título, né? E como produtor que ainda não tem esse título, o que ele deve fazer no dia a dia? Qual que é o critério para que ele possa também ser certificado? Hoje, os nossos assistentes técnicos, eles conhecem todo o programa, né? Como funciona a parte de habilitação para o programa, Xavier. E dentro disso, a gente tem as visitas de certificação, né? Então, quando a gente estiver atendendo tanto aos critérios estruturais da granja, né? Que existe alguns pontos, por exemplo, de vedação, né? Para que a gente não tenha entrada de outros animais, por exemplo, pássaros, né? Animais que sejam estranhos ali à produção de suínos. Critérios de biosseguridade, nós temos vários formulários. Por quê? Para testar a forma que a gente está cuidando desse animal. Então, quais os medicamentos que a gente está utilizando dentro da produção. Então, tudo isso compreende uma parte de rastreabilidade, de eu mostrar para o cliente como que está sendo produzida, tá? A parte de bem-estar animal também. Então, quando esses critérios estiverem ok, o técnico ele faz a avaliação, né, do checklist da certificação, e aí sim a gente traz o pessoal da auditoria da Frimeza para checar todos esses pontos, e aí o produtor ele recebe então o certificado dele de estar no programa da Frimeza. Daí ele é um produtor certificado. Um produtor certificado que tem aí suas práticas reconhecidas, né? Tanto pela Copacol quanto ganhar pela mais Frimeza. Dinheiro, né? Sim. Vai ter melhor resultado. Com certeza. Bom, falando em resultado, como nós estamos no final do ano, estamos em dezembro, né? Fechando mais um ano, como que foram os resultados? De que forma você avalia os resultados dos produtores durante o decorrer deste ano? Como é que foram? Foram resultados bons? Esse ano, Xavier, com certeza a gente teve aí bons resultados, apesar dos desafios também de mercado, né? A gente viu aí um desafio muito grande com relação à influenza aviária, né? Que não só afeta a parte da avicultura, mas suínos também, porque no caso de eu ter um foco, né? Eu preciso eliminar as duas atividades, né? O suíno, ele não tem sinal clínico, mas ele, sendo positivo, ele tem que ser eliminado no local também, de né? foco, né? Então, isso também teve um impacto, né, sobre a questão de comércio, né? Mas assim, com relação a resultados no campo? Os resultados no campo Foram eles bons. Estão bons, né? Nós temos aí com certeza pontos a serem melhorados, né? Isso. O produtor da Copacol está bem. Toda atividade tem, né? E a gente vem trabalhando principalmente a questão de qualidade de leitão dentro das UPLs, né? Para que a gente possa trazer um melhor resultado para o produtor na terminação. Glaci, mais algo a comentar sobre, principalmente treinamentos, capacitação? O que você tem mais a falar sobre esse trabalho? Sintetizando um pouquinho do que a gente viu aqui, então, Xavier, só para a gente fechar, né? Então, eu acredito que o trabalho da assistência técnica, então, ele é um pilar muito importante dentro da cooperativa. A gente viu aí nós
atuamos em várias frentes, em várias áreas, né, que vão trazer um bom resultado para todos, né? E dentro desse trabalho, o relacionamento, estar próximo do cooperado, ele é extremamente importante. Então, ter aí características de comunicação, desenvolvê-las, né? A habilidade da empatia, de se colocar, né, no lugar do cooperado, entender suas dificuldades e até os seus sonhos, né? A gente costuma comentar que a gente trabalha com os sonhos dos cooperados, né? Então, a gente tem que, às vezes, se colocar e entender que, às vezes, poderia ser alguém trabalhando com o meu sonho, né? Então, dar a importância para ele, né? Utilizar as ferramentas que nós temos, por exemplo, o próprio podcast, hoje a gente tem o WhatsApp, tem que muitos funciona. Canais de comunicação que estão elevando. A própria rádio, né? Isso. Então, assim, hoje o produtor, ele tem informação de cunho técnico de todos os lados, né? Então, a gente tem, às vezes, um celular na mão, tem um computador. Um aplicativo, né? Então, assim, como ser assertivo e ser importante dentro desse processo. Se, às vezes, ele poderia estar tendo informação em outros meios, né? Então, a gente tem que estar muito mais preparado para fazer um trabalho com excelência, né? E poder ter bons resultados. E o produtor também, a gente está falando muito da equipe técnica, mas os dois têm que fazer a parte deles, né? O produtor também tem que entender também, às vezes, a situação, na ocasião, o técnico também, né? Sim, com Porque certeza, tem que né? ter um bom relacionamento, não é só o técnico também, os dois têm que fazer a parte deles, né? Que é o que a gente falou, né? Do relacionamento, a confiança, a ética e a honestidade eu coloco assim como os principais pilares para que você tenha essa confiança, Xavier, e ele realmente aplicar na prática o que você passou para ele, né? Então, até num dos treinamentos que eu já tive aí durante meu tempo em suinocultura, uma frase que me impactou bastante foi a seguinte: o que será que o cooperado ele está pensando no momento que ele vê o carro do extensionista chegar, né? Então, a gente sempre tem que se fazer essa colocação, né? Que é o que a gente estava falando a respeito. Será que eu estou sendo assertivo? Será que eu estou comunicando da forma correta? Será que ele está entendendo a tua mensagem? Isso. Será que realmente eu estou contribuindo com a formação dele? Com o trabalho dele? Isso. Ou por que às vezes será que eu estou lá 3 lotes batendo no mesmo manejo e ainda não está sendo aplicado, né? Então, a gente sempre tem que ver o porquê fazer disso, essas né? considerações, né? Que é importante. Classi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast e trazer as informações ao nosso cooperado e a todos que interessam pela suinocultura. E antes da gente encerrar, eu vou deixar um espaço aqui para você concluir a sua participação. Obrigada pelo apoio, Xavier, e esse é mais um meio de comunicação bem importante, né? Então, agradeço o acompanhamento aí de todos e agradeço a Copacol pela oportunidade também. Muito obrigado, bom trabalho para você. Eu quero agradecer você que nos acompanha aqui no podcast Copacol e se inscreva no nosso canal Copacol Cooperativa no YouTube, acompanhe os nossos episódios, compartilhe, aperte o sininho para você receber notificações e saber sobre a Copacol, não só sobre a suinocultura, mas sobre a nossa cooperativa no geral. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um podcast Copacol.